Boa tarde, alunos, tudo bem? Nós iremos continuar agora as nossas noções de Estado moderno. E para continuar a sequência de aulas que nós estamos tendo, eu hoje irei tratar a filosofia, né, a teoria por trás da construção do Estado moderno, que é conhecido popularmente como Estado absolutista. Beleza. Neste momento, então, trabalhando estes filósofos, eu direi, né, abordar de forma como é feito nos livros, né? Porque se a gente for pegar ipsis literis na filosofia ou fazer-se divagações sobre o pensamento, nós iremos sair do popular, que seria o ideal, e iremos acabar confundindo vocês na compreensão do conteúdo. Então, aqui, obviamente, para compreender um filósofo ou para compreender uma pessoa, não basta apenas você ler um livro. O ideal é você ler toda a obra viva da pessoa e assim compreendê-lo na sua totalidade para não cair em equívocos e erros interpretativos, beleza? Então, eu vou começar aqui. O único desses filósofos que nós já tratamos, né, que é Jean Bodin, Groteus, Maquiavel e Hobbes, o que eu vou retirar desse rol de filósofos absolutistas é Maquiavel. Hoje a filosofia, obviamente, os filósofos não tratam Maquiavel como absolutista, e sim um ambiente republicano. Ele desejava uma república, mas não uma república na definição dela sui generis, né, geral, república mesmo, tá? Os outros não. Os outros teóricos absolutistas, quando eles usam o termo república, eles falam a respeito de um suposto governo, tá? De uma forma idealista ou referem-se a toda forma de governo existente, no caso monarquias. Beleza? Então, dito isso, é importante entender que esses filósofos do Estado moderno, eles eram os marqueteiros reais, né? Porque eles que promulgavam as ideias e, de certa forma, tentavam vender o peixe dos reis. Né? E entre os séculos XVI e XVII, muitos escritores destacaram. Obviamente, a gente pega os mais importantes e retrata esses mais importantes. Geralmente, esses grandes filósofos dividem em dois grupos, né? Os defensores da origem divina, do poder real, e os defensores do contratual do poder real. Lembrando que esse contrato social retratado aqui é um contrato social onde o estado natural do homem é a anarquia. A anarquia também, definição do populacho, tá? Do popular, não da ideologia, da bagunça, da ausência de autoridade. Né? Então, caía-se na anarquia e, por isso, a necessidade de abrir mão da sua liberdade em prol de um governante. Então, a crença aqui geralmente era a crença em que o estado natural do homem é um estado de devorar o outro, é um estado pessimista em relação ao homem. O homem é mau na sua essência e, por isso, a necessidade de abrir mão da sua liberdade. Você pode dividir também em dois grupos, né? Aqui, muitas vezes, né, você inaugura uma ideia da primeira vez da política propriamente dita, das relações humanas, dos interesses e dos jogos políticos, é instaurado aqui. Alguns autores dizem que Maquiavel é o pai de início, né, dessas relações políticas conturbadas, né, que age por interesse, né, a questão da ética e da moral. É importante tratar também que esses autores, né, dividem-se em dois grupos, né, os idealistas, aqueles que espelham e imaginam algo para o futuro, e os realistas, aqueles que tratam realmente a realidade das relações, né, da maldade humana de modo geral. Então, por exemplo, o Baudin, que nós vamos começar a tratar aqui, ele é um idealista, ele vislumbra uma possibilidade. O Maquiavel já é realista. Tá? O Maquiavel é muito usado hoje para quem vai fazer o curso de Relações Internacionais ou estuda relação entre os estados, ele é muito utilizado, né? Tanto Hobbes quanto Maquiavel. Então, como tratado, o primeiro que nós vamos tratar é o Baudin. Ele escreveu o livro A República. Não se assuste, a República aqui não é o sistema político que nós temos hoje, mas é uma ideia geral de todo governo, né? Uma república no sentido de um Estado maior, uma formação de um país, beleza? E ele aqui era o defensor do poder centrado nas mãos do rei, de origem divina. O próprio Deus escolhia, né? A nobreza já nascia escolhida e
por isso ela já estava apta a não pecar, e por isso também tomar as melhores decisões, era a crença dessas pessoas. Mas o livro A República é dividido em 6 partes, 6 capítulos, e retrata assim qual deveria ser a postura do rei, o status do homem e a necessidade do homem abrir mão da liberdade dele, porque o homem, a tendência dele realmente é fazer tudo de errado. E o rei, sendo mediador dos conflitos, se tornando o próprio Estado, ele inibiria esses problemas, né? O rei seria como um pai para a nação e nós, como súditos, né, deveríamos obedecer ao rei porque ele saberia o que é melhor para nós. É muito aquela ideia lá no século XIX que se tem na Rússia, né, na Rússia czarista, né, Aba, paizinho, quando eles chamavam o czar de paizinho, a origem é aqui no século XVI, principalmente dessas teorias, né, e vai ser muito lido por todo monarca. Ele fala sobre a aristocracia, ele fala sobre democracia, faz uma crítica, né, que é como uma espécie de brinquedo, a democracia é como eu posso falar, é como se a pessoa tivesse usado droga e acreditasse que a democracia possa dar certo algum dia. Então ele faz uma crítica muito ferrenha a esses outros sistemas, né? E ele então defendia principalmente essa origem como se o poder real ele é legitimado pela igreja. Então a união de Estado e igrejas aqui, assim como também o Boussot, que tem a sua obra e também defende a mesma ideia de Baudin. O Boussot também fala que o rei era representante de Deus na terra e por isso como seus súditos, a pessoa deveria obedecer, porque uma vez se levantando contra o rei, você se levanta contra uma autoridade divina. Então, esses dois autores trabalham a questão do direito divino dos reis. A quem legitima, quem dá o poder ao rei é o próprio Deus, né? Pela escolha dele, pela vontade dele. E aí nós temos agora os filósofos contratualistas, né? E aqui o Hobbes, que eu gosto muito, né? A gente chama de teoria hobbesiana, que escreveu o livro Leviatã. A capa do Leviatã eu não coloquei aqui, mas é interessante você ver. A capa dele é o rei gigantesco com o cetro e o cajado na mão, representando os dois poderes, né, na terra, e muitas pessoas dentro, ou seja, o rei contém todos os seus súditos e pessoas. O poder deve ser gigantesco, o Estado deve ser monstro, um Estado burocrático para se manter, né? E aí ele tem a ideia do homem como mal na sua essência, ele se torna um lobo para o outro homem. Aqui já inaugura uma ciência empirista de análise de fatos e experiência. E ele então fala que nasce de um contrato, mas o contrato social de origem do homem, ele é mau, onde não há um poder autoritário sobre o homem, a tendência do homem é se autodestruir, é entrar em conflito, é entrar em guerra. Daí a necessidade de se ter então um poder soberano sobre as pessoas e sobre a sua liberdade. Você perde a liberdade nesse sistema. O Estado, na visão de Hobbes, ele faz uma crítica ao Estado, ele é contra, de certa forma, essa intervenção estatal, mas no caso e no contexto em que eles viviam, era um mal necessário, beleza? O nosso próximo filósofo agora, que vai ajudar uma análise política, é o Maquiavel, que, aliás, é um dos mais completos e mais usados, né, até hoje, né, nas análises das relações internacionais, como eu disse anteriormente, quando você estuda relações humanas e relações políticas, né? Essa frase, eu até coloquei aqui, que os fins justificam meios, é atribuída a Maquiavel, mas em nenhum momento no livro dele ele cita essa frase, os fins justificam os meios. Essa é a conclusão natural ao se ler os livros de Maquiavel, mas essa frase nunca foi citada por ele. Então fica aí o alerta de falar que foi Maquiavel que falou que os fins justificam os meios, não. Mas é uma conclusão óbvia da obra, né? Porque o soberano, para manter o poder, ele tem que se preocupar sempre, né? Ele não tem que se preocupar sempre com questões étnicas e assim desvincular ética da política, porque você, para se manter o poder, tem que fazer aquilo que for necessário, tá? Isso é muito importante entender. Então, ele acreditava muito, né, na virtude
de como um soberano deveria se portar no poder, e é óbvio, o contexto onde onde Maquiavel está inserido é um contexto de ainda conflitos internos, uma Itália que não existia, uma Itália que estava na mão de várias famílias e essas famílias se degladiavam pelo poder. Então ele desejava uma Itália unida, né? Por isso, então, ele defender essa república, essa necessidade, surgiu uma pessoa que fosse governar e unificar a Itália a qualquer custo. Importante retratar também que aquilo que os antigos chamavam, né, de república ou polis, né, poliarquia da questão, ele chamava de Estado. Então, por isso que ele é um tanto inovador frente a outros, né? O livro dele, O Príncipe, é um dos livros mais lidos, só que ele não escreveu apenas O Príncipe. E daí, então, ao ler apenas O Príncipe, ele acaba sendo mal interpretado e colocado no rol dos filósofos absolutistas, beleza? Então, esses aí são os filósofos, apresentei de modo geral, obviamente teria muitos a apresentar aqui, não só esses, mas aqui você tem uma noção de como funcionava o Estado e como é que estava caminhando a filosofia do período. Um abraço.